Já se passaram 3 anos desde que o telescópio espacial James Webb da NASA foi lançado em uma missão para investigar os primeiros dias do universo. James Webb começou sua viagem de volta ao nascimento do universo. Pense mesmo que alguém disse que vamos inventar um telescópio que remonta ao Big Bang. Como que? E olhar no tempo profundo para ajudar os cientistas a entender como planetas, estrelas e galáxias se formam, o que acontece quando morrem e tudo mais. Foi uma jornada extraordinária que produziu algumas das mais belas imagens que o mundo já viu. É isso que o telescópio James Webb descobriu até agora. A chamam de galáxia do chapéu de palha. Diferentemente das imagens de luz visível que mostram apenas o núcleo brilhante da galáxia, os instrumentos de infravermelho médio de Webb revelaram um disco interno liso e aglomerações dentro do anel externo. Ainda não parece um chapéu, mas é interessante. Astrônomos descobriram um buraco negro anormalmente faminto no centro de uma galáxia anã no universo primitivo, datado de cerca de 1,5 bilhão de anos após o Big Bang. Usando dados de James Webb, a equipe descobriu que este buraco negro supermassivo está consumindo material mais de 40 vezes mais rápido do que pensávamos. Esse acúmulo intenso, embora provavelmente de curta duração, fornece insights valiosos sobre o rápido crescimento de buracos negros supermassivos no universo primitivo. James Webb e o telescópio espacial Hubble forneceram esta imagem sem precedentes de Vega, uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno. As observações do Hubble revelaram um grande disco liso de partículas de poeira, enquanto a imagem infravermelha de Webb detectou um brilho de poeira quente na região externa do disco. Curiosamente, o disco carece de aglomerações ou gases normalmente associados a grandes planetas, o que significa que Vega está sozinha com uma pilha de rochas. Esta imagem composta combina dados de infravermelho médio da Webb com observações de luz ultravioleta e visível do Hubble para revelar detalhes complexos da interação entre as duas galáxias espirais. As cores brilhantes da imagem destacam áreas ricas em poeira e gás, componentes essenciais para a formação de estrelas. Isto é um centauro de 29 pá de massa de rocha e gelo orbitando entre Júpiter e Netuno, e o que James Webb capturou aqui é essencialmente um peido de asteroide gigante. Usando um espectrômetro no infravermelho próximo, Weber detectou 2 jatos de dióxido de carbono e um jato de monóxido de carbono ejetados da superfície de 29 blocos. Aqui temos uma galáxia incomum, localizada cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. O estranho desta galáxia é que seu gás é mais brilhante do que suas estrelas, um fenômeno que não é observado com frequência. Os pesquisadores acreditam que isso pode representar um estágio tradicional na evolução galáctica, preenchendo a lacuna entre as primeiras estrelas do universo e as galáxias mais desenvolvidas. É uma colisão entre um par de galáxias a 465 milhões de anos-luz de distância na constelação de Leão. Esta interação envolve uma galáxia espiral e uma galáxia elíptica, cujos braços espirais aparecem distorcidos devido à força gravitacional exercida pela companheira elíptica. James Webb estudou a borda externa da Via Láctea, conhecida como galáxia de borda externa extrema. Usando sua câmera de infravermelho próximo e instrumentos de infravermelho médio, Webb capturou imagens detalhadas de áreas formadas dentro de 2 nuvens moleculares. Estas observações revelaram a presença de estrelas jovens e massivas, bem como estruturas complexas de gás e poeira nas bordas das galáxias. Esta é uma galáxia semelhante ao universo? Esse fenômeno é causado por lentes gravitacionais, onde a enorme força gravitacional de um aglomerado de galáxias dobra e amplifica a luz de galáxias mais distantes, criando o fenômeno. Observações preliminares de James Webb revelaram galáxias gigantes e ultrabrilhantes que existiam apenas 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang. Essas galáxias primitivas parecem notavelmente grandes e brilhantes para sua idade, indicando uma formação extremamente rápida e inesperada. Novas pesquisas sugerem que buracos negros supermassivos no centro dessas galáxias podem contribuir significativamente para o seu brilho. A radiação intensa desses buracos negros pode fazer com que as galáxias pareçam maiores e mais brilhantes do que realmente são. É um exoplaneta gigante gasoso com massa várias vezes maior que Júpiter, a cerca de 12 anos-luz da Terra. A temperatura estimada é de cerca de 35 graus Fahrenheit ou 2 graus Celsius, tornando-o um dos exoplanetas mais frios já observados diretamente. Isso não quer dizer que não existam planetas mais frios. Isso simplesmente significa que agora podemos ver coisas na Via Láctea que não estão queimando estrelas quentes, o que é muito legal.
É um planeta onde o nascer do Sol constante de um lado e o pôr do Sol do outro ocorrem simultaneamente. Com o espectrômetro de infravermelho da Webb, os astrônomos identificaram uma variação de temperatura de aproximadamente 300 Darildus entre os lados. Adivinha qual é mais quente? Eu diria que amanhã é agradável, mas o pôr do Sol se destaca como o mais quente. Celebrando seu segundo aniversário, James Webb registrou notáveis imagens infravermelhas de duas galáxias interagindo, situadas a cerca de 326 milhões de anos-luz na constelação de Hydra. A dupla galáctica é conhecida como Pinguim e Ovo. Sua interação contínua, que começou entre 25 e 75 mil anos atrás, resultou em uma distorção significativa de sua estrutura, com os braços espirais de um ser humano estendidos em uma forma que lembra um pinguim abraçando um ovo. Esta é uma protoestrela, basicamente uma estrela bebê em um estágio inicial de formação antes do início da fusão nuclear. Esta imagem revela uma estrutura brilhante em forma de ampulheta, criada pela interação da saída protostelar com o gás e a poeira circundantes. Um disco escuro e fino de poeira atravessa o meio da ampulheta, fornecendo material para a estrela em crescimento. Esta é uma imagem pioneira da nebulosa da Cobra, revelando múltiplos pares de jatos bipolares de estrelas recém-formadas. Estes jatos parecem listras vermelhas emanando da protoestrela e estão alinhados com os filamentos circundantes de gás e poeira. Este arranjo apoia a teoria existente de que os campos magnéticos desempenham um papel crucial na direção de jatos e filamentos durante a formação. A nebulosa do Caranguejo foi basicamente formada por uma supernova localizada a 6.500 anos-luz de distância na constelação de Touro. Usando suas câmeras de infravermelho próximo e instrumentos de infravermelho médio, a Webb capturou imagens detalhadas que revelam a estrutura complexa da nebulosa, incluindo filamentos de gás e poeira, bem como áreas de formação ativa. É um par de estrelas bebê gêmeas que se formaram entre 2 e 4 milhões de anos atrás. A descoberta foi facilitada pelo instrumento de infravermelho médio da Webb, que também detectou jatos de gás emitidos por duas estrelas. Estas são as 3 galáxias mais antigas do universo, datadas de 400 a 600 milhões de anos após o Big Bang, e elas ainda estão formando estrelas ativamente. Eles fazem isso inalando gás frio de hélio e hidrogênio do ambiente circundante e fundindo esses elementos para acender novas estrelas. James Webb fornece novos insights sobre o exoplaneta gigante gasoso WASP-107b, conhecido por ser fofo como um marshmallow. As observações revelaram uma aparente falta de metano em sua atmosfera, o que sugere que o interior do planeta é muito mais quente do que o estimado anteriormente e que seu núcleo também é mais massivo e, portanto, sua aparência fofa. James Webb conseguiu medir a velocidade do vento de um gigante gasoso exoplaneta localizado a cerca de 280 anos-luz da Terra. Estas observações sugerem que o planeta, com um lado permanentemente voltado para sua estrela, sofreu mudanças extremas de temperatura entre o dia e a noite. Isso levou a ventos equatoriais de alta velocidade com velocidades estimadas de até 8.000 km por hora, o que ajudou a redistribuir o calor na Terra. Até agora, esta é a imagem infravermelha mais detalhada da nebulosa Cabeça de Cavalo. Ainda não vi um cavalo, mas as observações revelaram detalhes complexos da chamada nebulosa principal da nebulosa, mostrando a complexa interação entre gás e poeira. Esta é uma galáxia de explosão estelar a 12 milhões de anos-luz de distância. As explosões estelares estão passando por alta velocidade de formação, produzindo novas estrelas 10 vezes mais rápido do que a nossa galáxia, a Via Láctea. James Webb detectou moléculas orgânicas complexas, incluindo álcool, em regiões geladas de nuvens moleculares. Estas descobertas sugerem que o álcool está presente nos estágios iniciais da formação de estrelas e planetas e pode contribuir para o desenvolvimento de ambientes de suporte à vida. Esta é uma enorme região formadora de galáxias triangulares a cerca de 2,7 milhões de anos-luz da Terra. Esta região abriga mais de 200 estrelas jovens e massivas, todas em estágios iniciais de desenvolvimento. Estamos olhando para uma das galáxias mais brilhantes e distantes conhecidas, que existiu apenas 430 milhões de anos após o Big Bang. James Webb forneceu evidências convincentes da existência de estrelas de nêutrons no centro de uma supernova. Observada inicialmente em 1987, a supernova foi extensamente estudada, porém as características de seu núcleo ainda permanecem desconhecidas. Os pesquisadores examinaram dados de James Webb e descobriram muitas galáxias primitivas parecendo macarrão de piscina ou pranchas de surf. É uma nuvem de poeira que parece uma cauda de gato. Astrônomos usaram James Webb para detectar auroras acima do polo norte de uma anã marrom solitária a 65 anos-luz da Terra.
A descoberta indica que auroras semelhantes às boreais da Terra podem estar aquecendo a atmosfera superior da estrela. Ao contrário dos planetas, as anãs marrons não têm uma estrela hospedeira que cause esses fenômenos atmosféricos, indicando que a luz provém da interação do campo magnético da anã marrom com o gás ionizado em seu ambiente. James Webb foi direcionado para Urano e viu algo interessante. A câmera no infravermelho próximo revelou 11 dos 13 anéis conhecidos do planeta, incluindo o fraco anel Zeta, demonstrando sensibilidade a esta estrutura delicada. Esta é uma imagem de alta definição deixada por uma supernova. A visão no infravermelho próximo revelou os complexos detalhes da concha expandida do material estelar explodido, com aglomerados rosa e laranja compostos de enxofre, oxigênio, argônio e néon. Este objeto Herbig-Haro é uma região brilhante em torno de uma protoestrela. O objeto Herbig-Haro é formado quando gás de uma protoestrela colide com gás e poeira próximos em alta velocidade, criando uma onda de choque. A JWST usou sua câmera no infravermelho próximo para revelar detalhes sem precedentes sobre a fração de nossas próprias galáxias. As observações de Webb revelaram cerca de 500 mil estrelas, bem como características anteriormente desconhecidas, como essas estruturas azuis loucas semelhantes a agulhas. Existe outra colaboração entre James Webb e Hubble, produzindo esta imagem vibrante de aglomerados de galáxias, combinando as observações infravermelhas de Webb com os dados visíveis do Hubble. Esta visão pancromática abrange pequenos comprimentos de onda de luz quase imperceptíveis, revelando paisagens vívidas de galáxias. Aqui, encontramos uma corrente desconhecida de alta velocidade na atmosfera de Júpiter. A corredeira está localizada acima do equador da Terra, tem mais de 4.800 km de largura e velocidades do vento atingem 515 km por hora. A descoberta, localizada a cerca de 40 km acima das nuvens principais de Júpiter, fornece novos insights sobre a complexa dinâmica atmosférica do gigante gasoso. James Webb detectou dióxido de carbono na superfície gelada da Lua de Júpiter Europa, especificamente na área conhecida como Tara Regio. A descoberta sugere que o carbono, que é um componente vital da vida, pode ter vindo dos oceanos subterrâneos de Europa e não de fontes externas, como meteoritos. Este é o Elandil. A estrela mais distante detectada até agora está localizada na galáxia do Arco do Nascer do Sol, a 28 bilhões de anos-luz de distância. Usando sua câmera de infravermelho próximo, a Webb determinou que Earendel é uma estrela massiva do tipo B, mais do que o dobro da temperatura do nosso Sol e cerca de 1 milhão de vezes mais brilhante. A luz emitida pela estrela nos primeiros bilhões de anos após o Big Bang foi ampliada por lentes gravitacionais, possibilitando este estudo sem precedentes. Este é um aglomerado de galáxias comumente conhecido como El Gordo. O imenso campo gravitacional de El Gordo atua como uma lente, distorcendo e ampliando a luz da galáxia de fundo, resultando em arcos gravitacionais proeminentes. Este objeto herbáceo Heroi é criado por duas jovens estrelas em formação ativa, situadas em uma constelação a cerca de 1470 anos-luz de distância. Esta imagem revela detalhes complexos dos jatos polares da estrela, que tem ejetado material em direções opostas há milhares de anos. Esses jatos interagem com o gás e a poeira circundantes, criando ondas de choque que produzem essas cores brilhantes. James Webb detectou vapor de água em um sistema solar distante, que foi encontrado a 100 milhões de milhas de distância da estrela hospedeira, uma região onde planetas rochosos como a Terra normalmente se formam. Esta foi a primeira vez que a água foi observada na zona loira de um disco conhecido por ter 2 ou mais protoplanetas. Para comemorar seu primeiro aniversário, James Webb capturou imagens detalhadas deste complexo de nuvens, a região de formação de estrelas mais próxima da Terra. Esta imagem de alta resolução revela muitas protoestrelas e seus jatos energéticos interagindo com o gás interestelar circundante, iluminando o hidrogênio molecular vermelho. Estas são duas supernovas absolutamente repletas de partículas de poeira. Estas descobertas apoiam a teoria de que as estrelas em explosão contribuíram significativamente para o conteúdo de poeira observado nas galáxias primitivas, melhorando nossa compreensão da produção e distribuição de poeira cósmica. James Webb descobriu uma vasta rede de 10 galáxias espaciais que datam de aproximadamente 830 milhões de anos após o Big Bang. A constituição dessa rede cósmica ancestral forneceu valiosos insights sobre a estrutura universal em grande escala e a influência da gravidade na distribuição da matéria. Esta é uma imagem infravermelha detalhada da galáxia Espiral de Bard, localizada a cerca de 20 milhões de anos-luz de distância na constelação de Virgem. Essa observação destacou o núcleo central da galáxia, composto por estrelas que movem gás até o centro, promovendo a formação de novas celestiais.
Detectamos uma enorme pluma de vapor de água emanando do polo sul da lua de Saturno, Encélado. Essa pluma se estende por mais de 9.600 quilômetros e é 20 vezes maior que a própria Lua. Esta observação fornece evidências diretas de como o oceano subterrâneo de Encélado contribui com água para todo o sistema de Saturno, incluindo seus anéis. James Webb fornece uma visão sem precedentes do mini exoplaneta Netuno, a cerca de 40 anos-luz da Terra. As observações identificaram uma atmosfera extremamente reflexiva, provavelmente constituída por uma densa camada de nuvens ou neblina. A atmosfera do planeta parece conter uma grande quantidade de vapor de água, indicando um ambiente úmido. Esta é uma galáxia infravermelha superbrilhante. Foi formada pela fusão de duas galáxias espirais localizadas a 250 milhões de anos-luz de distância na constelação da Serpente. Esta é a galáxia infravermelha ultrabrilhante mais próxima da Terra. A colisão, que começou há cerca de 700 milhões de anos, desencadeou uma enorme explosão de formação estelar, com cerca de 200 aglomerados massivos concentrados em uma região que se estende por 5.000 anos-luz. Conseguimos capturar novos detalhes sobre Cassiopeia A, a mais recente supernova conhecida em nossa galáxia, situada aproximadamente a 11.000 anos-luz de distância na constelação de Cassiopeia. Imagens infravermelhas de alta resolução revelam estruturas complexas dentro de um campo de detritos em expansão, incluindo junções brilhantes de matéria e emissões difusas, fornecendo novos insights sobre as consequências das explosões estelares e o processo de dispersão de elementos no universo. James Webb mediu a temperatura diurna em TRAPPIST, um exoplaneta rochoso a cerca de 40 anos-luz de distância da Terra. Usando instrumentos de infravermelho médio, os cientistas determinaram que a temperatura diurna do planeta é de cerca de 232 graus Celsius. Esta alta temperatura indica que o TRAPPIST-1b carece de uma atmosfera significativa para redistribuir o calor de sua estrela, indicando sua superfície estéril e rochosa. É uma estrela que está prestes a explodir. Massivas, brilhantes e de curta vida, as estrelas Wolf Rider têm apenas uma existência relativamente curta antes da explosão de supernova. Imagem de campo profundo do aglomerado de galáxias de Pandora, revelando a fusão de 3 enormes aglomerados de galáxias formando um único aglomerado gigante. Essa fusão criou uma poderosa lente gravitacional que ampliou galáxias mais distantes e forneceu insights sobre a estrutura e evolução do universo primitivo. Este é um asteroide com comprimento entre 100 e 200 metros, localizado dentro do cinturão principal de asteroides entre Marte e Júpiter. Isso não é nada de especial, é apenas uma prova de que James Webb pode ver coisas relativamente pequenas em nosso sistema solar, como asteroides que um dia podem atingir a Terra e destruir cidades inteiras, então é bom saber. Este é um disco de poeira deixado quando os planetas colidem. A observação, que utiliza a câmera de infravermelho próximo da Webb, marca a primeira vez que o disco foi imagiado nesses comprimentos de onda infravermelhos, revelando suas áreas internas de uma forma excepcionalmente nítida. Região dinâmica de formação estelar localizada na pequena nuvem de Magalhães a 200.000 anos-luz de distância. A câmera no infravermelho próximo da Webb revelou grandes nuvens de poeira e hidrogênio, componentes essenciais da formação de estrelas e planetas. James Webb revelou jatos e saídas anteriormente ocultas de estrelas jovens dentro das falésias cósmicas da nebulosa Carina. Usando sua câmera de infravermelho próximo, a Webb detectou hidrogênio molecular, componente essencial da formação de estrelas, iluminando os estágios iniciais do nascimento das estrelas. Aqui temos a estrutura complexa da nebulosa do Anel Sul, que é o resultado da interação de pelo menos 2, possivelmente 3 estrelas companheiras nunca vistas antes. Ao combinar imagens infravermelhas da Webb com dados do Observatório Gaia da Agência Espacial Europeia, os pesquisadores já determinaram anteriormente a massa da estrela central antes de expulsar as camadas externas para formar uma nebulosa. Essa interação multiestrela resultou em uma forma retangular e curva distinta da nebulosa. James Webb capturou uma imagem inesquecível no infravermelho médio do Pilar da Criação, uma região de formação estelar dentro da nebulosa da Águia. Ao contrário de imagens anteriores, esta foto destaca a complexa estrutura de gás e poeira interestelares, mas não captura a luz das estrelas. É um aglomerado massivo de galáxias formado há 11,5 mil milhões de anos em torno de um quasar anormalmente vermelho, uma galáxia jovem e ativa envolta em poeira cósmica que lhe dá uma cor vermelha. A descoberta fornece insights sobre a montagem inicial de aglomerados de galáxias e o desenvolvimento de uma rede cósmica. Aqui temos uma imagem de pelo menos 17 anéis concêntricos de poeira em torno do sistema binário. Parece-me familiar? Os anéis formam-se a cada 8 anos, quando 2 estrelas se aproximam em órbitas elípticas, comprimindo o gás em poeira com a colisão de seus ventos estelares.
A concha de poeira resultante expandiu-se ao longo do tempo, formando um padrão que lembra anéis de árvores ou impressões digitais, cada um dos quais marca um período específico na história orbital da estrela. James Webb e Hubble trabalharam juntos para capturar observações detalhadas do impacto de teste de redirecionamento de asteroides duplos da NASA, a primeira vez que dois telescópios observaram o mesmo evento simultaneamente. A missão escura envolveu intencionalmente colidir a nave espacial com um asteroide para testar estratégias de defesa planetária. James Webb forneceu a visão mais clara de Netuno em mais de 30 anos. As câmeras de infravermelho próximo capturaram imagens nítidas dos anéis estreitos do planeta e das faixas de poeira mais escuras, alguns dos quais não foram observados desde o voo da Voyager 12 em 1989. As imagens também revelam 7 das 14 luas conhecidas de Netuno, e Tritão é particularmente brilhante devido à grande quantidade de luz solar refletida por sua superfície gelada. Aqui está uma para os aracnofóbicos, a nebulosa de Tarantian. A câmera de infravermelho próximo de Webb revelou dezenas de milhares de estrelas jovens nunca vistas antes, fornecendo insights sem precedentes sobre o desenvolvimento estelar inicial. Finalmente, esta é uma imagem infravermelha detalhada da galáxia Cartwheel, localizada a cerca de 500 milhões de anos-luz de distância na constelação do Escultor. Esta rara galáxia em forma de anel foi formada por uma colisão de alta velocidade entre uma grande galáxia espiral e uma pequena galáxia espiral. Possui um anel interno brilhante e um anel externo expandido, ambos locais de formação intensa,